Seja muito bem-vindo ao canal da Matemática. Meu nome é Adriano, é meu primeiro ano em licenciatura de Matemática na Faculdade Estácio de Sá. Neste vídeo falarei de uma das técnicas usadas pela metodologia ativa. E você sabe o que é uma metodologia ativa ou já ouviu falar sobre ela? Vivemos na era da informação, que nos convida a ser mais críticos e mais dinâmicos. E para atender estas demandas sociais, no contexto de ensino e aprendizagem, surgem as metodologias ativas. Ao contrário da metodologia tradicional, onde o professor é o centro na sala de aula e o aluno é o que absorve o que o professor vai passando no quadro, vai explicando a matéria, e o resultado é que o aluno vai fazer as atividades da explicação do professor. Ao contrário de tudo isto, a metodologia ativa vem para inovar, veio para criar e inovar o ensino e aprendizagem. Qual é a inovação da metodologia ativa? Construir e desenvolver as múltiplas habilidades do aluno, não somente em sala de aula, mas também em todo lugar onde ele estiver, na sua casa, ou no seu trabalho, ou andando até mesmo na rua, tendo acesso à internet. Ele passa de passivo para ativo, ele vai ser autônomo, ele vai correr atrás do conhecimento. O professor, no método ativo, vai ser um orientador, orientando o aluno no conhecimento. Na metodologia ativa, eu escolhi no plano de aula a sala de aula invertida. O que vem a ser a sala de aula invertida? É o inverso da sala de aula. A sala de aula tradicional, nas escolas estaduais, municipais, o professor fica no centro. Os alunos ouvem e absorvem o conhecimento que o professor vai passando para eles. Na sala de aula invertida, o aluno busca o conhecimento e o professor orienta. Orienta como? Ele envia um vídeo, envia conhecimento para os alunos no mundo virtual. E os alunos, como ativo, autônomo, assistem o vídeo que o professor manda no seu celular ou na rede social, onde está aquele grupo, aquela classe onde ele dá aula, e absorvem a teoria assistindo o vídeo. O professor ainda fala para eles: não precisa assistir somente o meu vídeo, pode buscar outros caminhos para que você venha ser autônomo para o conhecimento. Na sala de aula invertida, a ideia é que o aluno seja autônomo, que ele corra atrás, o professor vai passar o tema para ele, e ele vai ser autônomo em buscar o conhecimento do tema que o professor passou. Dessa forma, em sala de aula presencial, quando o professor e aluno se encontrarem, haverá interação entre eles e atividades em grupo. Isso é uma sala de aula invertida. Os alunos que antes absorviam conhecimento em sala de aula, agora na sala de aula invertida, eles estudam e é autônomo em suas casas ou em outros lugares onde eles têm acesso à internet, ao mundo virtual. O benefício da sala de aula invertida: os alunos vão ser autônomos, vão correr atrás do conhecimento, vão saber também andar sozinho,
através do tema que o professor gerou. Eles vão correr atrás, vão buscar, vão entrar em sites, vão procurar no YouTube e assim por diante. Enfim, eles vão fazer a sua sala de aula. Quando o aluno chegar na sala de aula, ele terá um grande aproveitamento, pois com conhecimento entre aluno e professor haverá uma interação e atividades em grupo para sanar algumas dúvidas. E a aula não vai ser aquela aula chata, aquela aula cansativa, porque o aluno já está sabendo a teoria. Vamos ao plano de aula. O conteúdo que escolhi é a matemática, o tema média aritmética. O segmento é o 6º ano do ensino fundamental, com duração de 50 minutos. O objetivo é a compreensão da média aritmética no nosso cotidiano. A metodologia escolhida é a sala de aula invertida. Por isso, eu dei uma introdução sobre sala de aula invertida, porque está aqui no plano de aula. E os recursos: vídeo, internet, celular, tablet, quadro, folha de papel e assim por diante. E a avaliação se dará pela média aritmética dos grupos. Vocês prestam bastante atenção nesta parte, que agora muitos não vão entender, mas depois lá na frente vão compreender o que significa a média aritmética dos grupos. Se dará avaliação assim. Bom, como se dará a exposição deste plano de aula na prática? O professor, ele enviará um vídeo para os alunos expondo a teoria sobre média aritmética. E ele deixará bem claro para os alunos que não precisa ficar focado no vídeo que ele enviar. Pode também usar outros recursos, outros caminhos na internet, outros sites, desde que seja a média aritmética, o conteúdo, teoria, seus princípios, os fundamentos, enfim, o histórico da média aritmética. E o professor vai convidar o aluno a ser autônomo desta maneira. Percebe a diferença da sala de aula invertida? O professor orientando o aluno a ser autônomo para buscar o conhecimento sobre média aritmética. Depois que os alunos buscaram conhecimento, a teoria sobre média aritmética, no outro dia eles virão para a sala de aula. O professor vai perguntar para a classe: vocês têm alguma dúvida? Ali fará uma interação entre eles, entre professor e aluno, e eles tirarão as suas dúvidas. Depois que toda dúvida tiver sanada, o professor convida os alunos a uma atividade em grupo, em sala de aula. São 15 alunos e ele convida a se dividirem em 3 grupos de 5 alunos. O professor lança a atividade e propõe um desafio para eles. Qual a média aritmética das idades de vocês, alunos de cada grupo, somado com a minha idade, professor? Após o resultado obtido pelos grupos, cada grupo teve o resultado da média aritmética. O professor propõe mais uma atividade e diz: qual a média aritmética dos grupos? Ele quer saber o resultado da média aritmética da soma dos grupos, dos 15 alunos. Ele propunha a soma dos 3 resultados e dividir por 3, que são 3 grupos. Achando o resultado, finda-se
a atividade em sala de aula. A avaliação se dará no aproveitamento em sala de aula. O professor avaliará os grupos na interação, nas atividades que fizeram e valerá em 1/3 da média aritmética, será a nota da primeira prova do primeiro bimestre do ano letivo de 2020. Espero que você gostou do vídeo e que venha trazer conhecimento para você. Deixe um comentário, também faça alguma sugestão. Até a próxima!